Olá, bom dia! Sexta-feira, 10 horas e 44 minutos. Hoje várias cidades estão fazendo aniversário. Então, parabéns para o município de Angélica, Aral Moreira, Bodoquena, de onde temos uma grande audiência neste momento, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, Sete Quedas e Itacuru. Parabéns às cidades, à população também, que deve estar aí curtindo MS1 nesse comecinho de jornal. Nossa jornada é longa, hein? Seguiremos juntos até o meio-dia por aqui. E com muitas notícias. Com um recém-nascido internado há mais de 50 dias na UTI, mãe pede ajuda. É um bebê que está respirando com ajuda de aparelhos, está com anemia, necessitando de transfusão de sangue. Mas essa situação do bebezinho influencia muito na vida da mãe e ela está precisando muito da solidariedade das pessoas. Sabe o que mais nós vamos mostrar por aqui? O retrato da pobreza. Quase 90% dos furtos de alimentos foram cometidos por pessoas que estavam desempregadas ou que viviam numa situação de rua aqui no estado. São dados que foram apresentados pela Defensoria Pública e mostram este recorte triste. Quero falar com o Oswaldo Nóbrega para ele adiantar um dos assuntos dele de hoje, que tem a ver com uma aeronave apreendida, né, Oswaldo? Exatamente, Bruna. A Polícia Civil apreendeu uma aeronave com bandeira boliviana que estava sendo preparada para o transporte, provavelmente, de drogas. Esse avião, ele fez um pouso não autorizado na região do Paiaguá, do Pantanal, sem autorização dos órgãos de controle do espaço aéreo brasileiro. A polícia investiga que tipo de carga estava sendo transportada e também procura pelos responsáveis, os donos do avião e a pessoa que estava pilotando essa aeronave. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Combinado, Oswaldo, a gente te espera. Um incêndio assustou funcionários de uma distribuidora de combustíveis na BR-163, saída para São Paulo, durante esta madrugada. Imagens de José Aparecido aí na sua tela. Um dos caminhões usados para transportar combustíveis pegou fogo. E tá chegando a hora, hein? Já começou a montagem da estrutura do Ação Cidadania lá no Parque Jaques da Luz. Nós temos mais uma edição desse grande projeto num dos bairros mais populosos de Campo Grande. Tá querendo tirar sua primeira guia do RG? Do CPF? Tá precisando de serviços voltados à saúde? Tomar vacina que tá em falta? Tudo de graça lá no parque, hein? E a carreta do Hospital de Amor está estacionada hoje lá na PAI de Campo Grande. Quem fala ao vivo comigo é Diego Queiroz. Oi, Diego. Oi, Bruna, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sim, a carreta do Hospital de Amor de Campo Grande está estacionada aqui na PAI, da Estevão Capriata, na Vila Progresso. Mulheres não só do bairro, não só as funcionárias aqui da instituição, podem vir fazer o exame. Mas daqui a pouquinho eu volto para trazer outras informações, essa prestação de serviço tão importante para a comunidade. Bruna. Combinado, Diego. A gente também te espera por aqui, tá bom? Se prepara, que é ainda na edição de hoje. Tem isso e tem muito mais. A partir de agora aqui no MS1, vem com a gente. A Polícia Civil apreendeu uma aeronave na região Paiaguá do Pantanal sul-mato-grossense com uma bandeira boliviana e sem prefixo. Isso já levanta uma suspeita, já se abre uma investigação porque a aeronave fez voo e pouso não autorizados, né, Oswaldo? Exatamente, Bruna. Esse caso foi registrado como atentado à segurança do transporte aéreo. Esse avião aí com bandeira boliviana, sem prefixo aparente, estava preparado para o transporte, provavelmente de drogas. E fez aí um pouso forçado, aliás, um pouso não autorizado na região do Paiaguá, lá em Corumbá, sem autorização dos órgãos de controle do espaço aéreo brasileiro. Desde o dia 6 de maio, portanto, os policiais do DRACO, que é o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, faziam diligências na região ali do Pantanal para localizar e apreender esse avião aí. Quando os policiais chegaram ao local, Bruna, constataram que os criminosos
eles tinham retirado as asas para tentar ocultar as provas do crime. Então, o avião tinha sido removido do ponto de pouso e colocado escondido na mata. Segundo a polícia, havia indícios de que os traficantes pretendiam resgatar e preparar o avião para a prática de crimes, mas a polícia chegou antes e fez a apreensão dessa aeronave, que está agora sob a custódia, do Draco. As investigações seguem, portanto, para localizar e apreender as asas que foram retiradas e também para identificar os donos do avião. A polícia também quer saber quem estava pilotando essa aeronave e também apura que tipo de carga estava sendo transportada. Eu volto com você. Obrigado, Oswaldo, pelas suas informações nesse comecinho de jornal. Se tiver qualquer novidade, você volta a falar com a gente por aqui. E um drone foi abatido pelos policiais penais quando tentava arremessar uma droga no interior de uma penitenciária de segurança média, no leste do nosso estado, em Três Lagoas. Os policiais ouviram o barulho do aparelho já sobrevoando o presídio e eles conseguiram abater o equipamento. Segundo a polícia, junto com o aparelho abatido estavam cerca de 1 quilo de maconha e também um aparelho celular. Imagens desta madrugada. Um incêndio assustou funcionários de uma distribuidora de combustíveis na BR-163, na saída para São Paulo. Isso foi durante a madrugada na capital. Um dos caminhões usados para transportar combustíveis pegou fogo. A cabine do motorista ficou totalmente destruída pelas chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e os militares conseguiram evitar que o fogo atingisse os tanques da carreta, que estava carregada com 45 mil litros de gasolina. Não houve registro de feridos no local. E você vai ver ainda hoje no MS1. Nós pegamos uma rodovia, percorremos um trecho da 262 no anel viário de Campo Grande. Endrio Francescon e Eduardo de Almeida registraram os buracos e os prejuízos que os motoristas sofrem. Veja só um pouquinho deste assunto. Alguns conseguem desviar, outros não. Nem sempre é possível ver onde estão os buracos no anel viário de Campo Grande. César é um dos motoristas que teve prejuízo. Ele trafegava pela BR-262 aqui em Campo Grande quando não percebeu um dos buracos. Esse é apenas um dos casos que acompanhamos na BR-262, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Quando eles ajeitam, eles mandam emendar, fica o desnível na pista. Prejudica do mesmo jeito, que a gente sofre com suspensão, amortecedor, estoura tudo, né? Situação, hein, gente? Vocês viram só parte dos flagrantes, viu? Daqui a pouquinho a reportagem completa aqui no MS1. São 10 horas e 52 minutos, tá chegando a hora. Já começou a montagem da estrutura lá no Jaques da Luz para mais uma edição do Ação Cidadania. A ação vai oferecer serviços como primeiro RG, CPF, atendimentos voltados à saúde, exames preventivos, vacinação contra a Covid, gripe, sarampo, encaminhamento de vagas para o mercado de trabalho. Tudo de graça, viu? E é uma iniciativa que precisa de parceiros e é fundamental. Mais de 20 empresas e instituições vão participar do Ação Cidadania deste ano, veja só. Lá em 2007 eu participava fazendo a coleta das impressões digitais. Antigamente a coleta ainda era com tinta. Então eram filas de pessoas, né? E eu fazia a coleta e o cadastro dessas pessoas para a confecção do RG, a primeira via do RG para o cidadão. A gente está com um probleminha no áudio, vocês repararam aí, né? Nós ouvimos o Márcio, mas vocês não conseguiram ouvir parte da reportagem. Nós vamos tentar ajustar essa situação e ainda hoje você vai ver a importância desse trabalho dos voluntários. Gente, são muitas pessoas já dispostas para um dia diferente num dos bairros mais populosos da capital. Aliás, nós passamos por lá hoje cedo, viu? Esse grande projeto que movimenta a comunidade também já tem a estrutura começando a ser montada. Ana Lívia Tavares dá um gostinho de como é que vai ser tudo por lá. Agora falta pouco, amanhã tem Ação Cidadania aqui nas Moreninhas e a estrutura no Parque Jaques da Luz
começou a ser montada. Vão ser vários serviços oferecidos de graça, como atendimentos médicos, jurídicos, tem vaga de emprego, emissão de documento e muito mais. Daqui a pouquinho a gente mostra mais detalhes no MS1. Fechou, Ana Lívia. É muito fácil de chegar lá no Parque Jaques da Luz, tá? Região das Moreninhas, portanto, já vá se organizando porque vai começar bem cedinho, vai ter distribuição de senha e há um cronograma para ser seguido, inclusive uma quantidade de senhas que serão distribuídas para cada serviço. Se acompanhou aí que vai ter até vacinação, né? Se durante a semana tá difícil de você colocar em ordem a sua vacina, faça isso o quanto antes, tá bom? Vá lá no Parque Jaques da Luz, se ficar fácil para você, e tome a vacina. Agora, se você estiver se programando para ir hoje, dá uma olhadinha no calendário da vacina contra a Covid. Lembre-se que a divulgação mudou recentemente, então a Prefeitura, como já colocou a vacina da Covid como uma vacina prioritária nas unidades, ficou mais fácil da gente entender quem deve buscar essas doses. A primeira dose da vacina já está disponível para quem tem 5 anos ou mais. Então, para as crianças de 5 a 11, tem a primeira dose e a segunda dose disponíveis. Tomou a primeira dose? Cheque o documento que eles vão entregar para vocês, para que você possa ver quando será a sua segunda dose. O mesmo vale para os adultos, tá? Que já tem a segunda dose autorizada. Dose de reforço da Janssen, da primeira dose para a segunda, 4 meses de intervalo. E esse intervalo deve ser seguido para todas as outras doses que você vai tomar, inclusive se você estiver aí no calendário da 4ª dose que está disponível para quem tem 50 anos ou mais, para os profissionais da saúde a partir dos 18 anos e para as pessoas também maiores de idade que tenham alguma doença que afete aí o sistema imunológico. São dezenas de unidades com a vacinação da Covid disponíveis. Veja aquela que está mais pertinho da sua casa. E lembre-se que a vacinação da gripe também segue paralelamente à vacina da Covid. Quero mandar aqui um recado para os telespectadores que estão de olho numa necessidade pontual aí na rede pública de saúde que estava em falta. Eu quero atualizar um assunto que nós discutimos recentemente aqui no MS1, a falta de fitas para quem precisa fazer o acompanhamento da glicemia, pacientes que têm diabetes. Eles não estavam conseguindo pegar essas fitas na rede pública, estava em falta. Segundo a CESAL, as fitas estavam em falta já há bastante tempo, mas um novo carregamento chegou nesta quinta-feira no almoxarifado lá da Secretaria de Saúde. O material deve ser distribuído para as unidades até o fim de semana, tá? E na semana que vem, os pacientes como a dona Lourdes, que ligou aqui na nossa redação agora há pouco, querendo ter informações sobre isso, já poderão pegar naquela unidade mais próxima da sua casa, tá bom, dona Lourdes? Obrigada pela ligação. Eu sei que a senhora está sintonizada aí na nossa emissora, está acompanhando a TV Morena desde parte da manhã, inclusive desde o início desta edição. Então, aguarde que as fitas chegarão nas unidades a partir da próxima semana. Você viu uma cachorrinha que está perdida por aí? Uma fêmea, filhotinha de pitbull e que atende pelo nome de Cristal. Ela está desaparecida desde terça-feira, sumiu na região das Macaúbas, Jardim das Meninas. Olha a foto dela aí, olha que graça a Cristal. Se você está cuidando dela enquanto não encontra o dono, eu já quero dizer que o dono está desesperado atrás dela, tá? Quero compartilhar também o telefone, já vamos colocar aí, é o 99134 1238, 99134 1238. Daqui a pouquinho o Maurício vai voltar a falar com a gente, ele fez um vídeo falando sobre o desaparecimento da Cristal e fazendo este apelo para que você possa devolver para a família. Também tem uma gatinha perdida chamada de Mel, que sumiu na região do bairro Aerorancho, o mais populoso de Campo Grande. A Mel está fazendo tratamento para doença renal, gente, e precisa muito dos cuidados da Dalva, que é a tutora. Se você está cuidando da Mel por aí ou sabe onde ela está, já vai entrando em contato com a Dalva também, que é o 98475 3583. Daqui a pouquinho a Dalva também vai estar com a gente com um vídeo que ela encaminhou para o nosso jornal para participar do quadro dos animaizinhos desaparecidos.
Segue internada no hospital universitário aqui de Campo Grande a bebê que nasceu na região pantaneira e que perdeu a mãe logo após o parto. Ela tem sido chamada carinhosamente de Maria. Tem problemas neurológicos e ela vai precisar de cuidados especiais. A família biológica já disse que não tem condições de ficar com ela. E casais na fila de adoção não tiveram interesse em adotá-la. A Justiça começou então a fazer uma busca ativa. Começou a ir atrás de outras famílias interessadas e centenas de pessoas já se cadastraram. Uma das alternativas para quem não quer adotar uma criança é o projeto Padrinho. A pessoa precisa procurar a Vara da Infância e Juventude, ter 18 anos e vontade de fazer este gesto solidário. O juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara da Infância e Juventude, falou hoje sobre esse projeto. Nós temos desde o apadrinhamento financeiro, que é aquele que paga um curso para a criança, auxilia em algumas despesas que essa criança tenha, o padrinhamento acolhedor, por exemplo, é a família que recebe uma criança em casa durante um determinado período em que a Vara da Infância precisa, né, de um cuidado com aquela criança. Temos também o padrinho afetivo, que é aquele que vai até o acolhimento, oferece música, oferece o que ele sabe fazer. Às vezes é um prestador de serviços na área odontológica, um médico, e vai lá e concede e oferece os seus serviços para aquelas crianças. Se uma pessoa, a princípio, ela não quer adotar, mas ela começa a participar do programa Padrinho e ela cria um vínculo de afetividade, de afinidade com aquela criança. E se não existir nenhum pretendente na fila à espera da adoção, o juiz pode, né, não é um dever, mas é uma faculdade, à luz daquele caso concreto, entregar em adoção se houver esse desejo posterior. Mas, a princípio, quem participa do programa Padrinho não tem a finalidade de adotar. Muito bem. Você pode ajudar aquela criança que está no hospital precisando também de ajuda no projeto Padrinho. Mas, como eu disse, em especial na situação da Maria, que está lá no HU, a Justiça continua ainda em busca de uma família para que ela possa ter um lar e receber todo o acompanhamento que ela precisa e merece. 11h02, o intervalo é bem rapidinho. Hoje é sexta-feira 13, hein? Tá ligado na data, no dia, no dia da semana também. E tem até lançamento de livro de terror para hoje aqui na capital. Segura aí, a gente volta em pouco mais de 2 minutos. Até já! A Polícia Civil investiga uma professora suspeita de maus tratos contra estudantes de uma escola infantil particular de Campo Grande. As denúncias já foram feitas na DPCA e eu falo ao vivo com o Oswaldo Nóbrega sobre isso. Oswaldo, o que a polícia já sabe sobre este caso? Isso, Bruna. 2 casos já foram registrados de maus tratos na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, envolvendo crianças de 3 e 4 anos. As crianças estudam numa escola particular de educação infantil e, de acordo com a polícia, os pais apontam uma professora como suspeita dos crimes. A delegada Fernanda Mendes, com quem eu conversei hoje cedo, disse que a polícia já fez uma busca e apreensão na casa dessa professora, com ordem da Justiça, e no endereço foram apreendidos 2 celulares, um computador e vários CDs. Tudo isso vai passar pela perícia. A professora já foi intimada para prestar esclarecimentos na delegacia. Os donos da escola também foram chamados para serem ouvidos pela delegada e ainda hoje a delegada vai mandar intimações para outras pessoas, outros professores, auxiliares e também outras testemunhas. Em relação às crianças, Bruna, elas já foram ouvidas num depoimento especial com a ajuda de psicólogos e, segundo a delegada, os casos de maus tratos foram confirmados. Um deles
deles foi inclusive gravado por câmera de segurança. Os pais tiveram acesso às imagens e viram inclusive quando o filho estava sendo puxado pelo cabelo. A polícia investiga outros possíveis crimes a partir do depoimento de testemunhas e também do resultado da perícia que será feita nos arquivos que foram apreendidos na casa da professora. A polícia também já teve acesso às imagens das câmeras de segurança, referente a 15 dias de gravações na escola. A direção da escola Montpetit enviou um ofício a todos os pais de alunos informando que só ficou sabendo das denúncias no último dia 9 e que, sem fazer juízo de valor, afastou a professora das funções até o caso seja esclarecido. A escola também disse que trata o caso como prioridade, seguindo os protocolos legais, com transparência, responsabilidade e ética, zelando aí pela dignidade das pessoas envolvidas. E finaliza dizendo que nenhum tipo de abuso é tolerado na escola. A nossa produção tentou entrar em contato com a direção da escola hoje, mas nós não tivemos retorno, viu, Bruna? Tá certo, Oswaldo. Você segue acompanhando esse caso. Eu sei que você ouviu a delegada hoje de manhã, ela não quis gravar entrevista, pediu cautela para que possa investigar melhor tudo que possa estar acontecendo. Então, se você tiver qualquer novidade, inclusive sobre os avanços das investigações, possíveis outros crimes, você volte a falar com a gente, tá bom? Delegada que foi ouvida pelo Oswaldo hoje de manhã e com essas informações, apenas essas foram confirmadas por ela hoje cedo. Motoristas e motociclistas que não cometerem infrações de trânsito nos últimos 12 meses poderão receber benefícios fiscais ou tarifários por parte do governo federal. Cláudia Geiger está ao vivo com a gente e vai dar esse recado para os bons motoristas. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Bruna. É um programa que foi regulamentado na última segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial da União e ele faz parte do Registro Nacional Positivo de Condutores. Como você bem informou aí na hora de me chamar, aquele que está dirigindo ou pilotando no trânsito e não cometeu nenhuma infração nos últimos 12 meses, pode sim receber descontos e benefícios. Mas a gente está aqui, olha, na principal avenida de Campo Grande, a Afonso Pena, onde com certeza quem já passou já viu alguma infração de trânsito, já passou algum aperto. Os motoristas precisam cumprir direitinho o que diz a legislação. E para receber e fazer parte desse programa, ele precisa também autorizar. Então, tem de entrar num aplicativo que vai ser desenvolvido nos próximos 180 dias pelo Conselho Nacional de Trânsito. E aí, esse aplicativo tem ali a autorização do condutor que coloca os seus dados e ele passa a pertencer a um grande banco de dados dos bons condutores brasileiros e esse banco de dados ele é aberto ao público. Então, qualquer pessoa no Brasil pode jogar seu CPF ali e ver se você dirige bem, se você tem alguma multa. Mas se você aderir ao programa e andar direitinho cumprindo a legislação, pode ser beneficiado por esse programa criado pelo governo federal. Agora, de acordo com o programa, serão aplicados ali os conceitos também que são previstos no Código Brasileiro de Trânsito, né? Então tem que estar tudo dentro do que dizem as regras para que esse condutor, motociclista ou motorista possa ser beneficiado. Bruna, é uma boa notícia, né? As pessoas podem ganhar aí um descontinho com esse programa, mas tem que se cadastrar. Quem é que não quer, né, Cláudia? Em pleno Maio Amarelo, a gente falando sobre aquela importância da gente cuidar do nosso trânsito. Todos nós fazemos parte do trânsito, até você que não dirige, tá? Pedestre também faz parte do trânsito para que ele possa ser mais seguro. Nós precisamos nos unir. Agora, para bons motoristas e bons motociclistas, tá aí o recado que a Cláudia já trouxe pra gente. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para você. Até a próxima. 11h10. Vence hoje o prazo para que vereadores apresentem emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pela Prefeitura de Campo Grande à Câmara Municipal. Até esta última quinta-feira, tinham sido apresentadas 12 emendas, que são as sugestões de alterações no texto, e essas alterações são feitas pelos próprios vereadores. É dessa forma que o parlamentar sugere recursos em determinadas áreas. O projeto prevê 5,4 bilhões de reais para 2023, um crescimento de 13,65% em relação ao que era estimado para este ano, 4,7 bilhões. Os vereadores precisam aprovar o texto até o final do primeiro semestre. A LDO é uma prévia do orçamento que é discutido no final do ano. E eleitores de Angélica vão eleger o novo prefeito neste domingo. Votação que começa às 7 horas da manhã e vai seguir até às 5 horas da tarde. Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral,
8.600 pessoas devem passar pelos 5 locais de votação na cidade. Serão usadas 28 urnas de votação e 10 de contingência. 300 servidores, entre mesários, policiais civis e militares, vão atuar nesta eleição em Angélica bem fora de época. São 4 candidatos na disputa, viu? Aparecido Geraldo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Angélica e que é o prefeito interino desde o ano passado. O ex-prefeito Roberto Cavalcante, que perdeu a reeleição em 2020, é o outro candidato. O terceiro nome é Chico Bragança e a quarta opção de voto é Edson Cassucci, sobrinho do candidato mais votado em 2020. Quem vencer vai ficar no cargo até 31 de dezembro de 2024. Tá ligado na data de hoje? Sexta-feira 13. Esse ano só vai ter esta sexta-feira no calendário, viu? 13. Para alguns, motivo de alívio, afinal, até o fim do ano ninguém mais vai precisar temer a má sorte que as pessoas dizem que rondam aí esta data, né? Que esta má sorte ronda esta data. Muita gente tem superstições, como, por exemplo, evitar passar por debaixo de uma escada. Você tem alguma? Viu um gato preto assim na sua frente? Aliás, essa teoria já caiu por terra, né? Os gatinhos são fofos demais. Todo esse simbolismo do número 13, gente, e da sexta-feira pode ser explicado pela história. O professor de história, Ian Har, conta pra gente. Como tudo que envolve superstição, misticismo, crendices, tem muito de fé por trás, tem muito de aspectos religiosos. Na história judaico-cristã, a sexta-feira associa-se esse dia a um dia trágico, a um dia de acontecimentos um tanto quanto negativos para a história do cristianismo. Segundo essas tradições, foi numa sexta-feira que, por exemplo, o Templo de Salomão foi destruído, ainda lá nos primitivos, relatos históricos do judaísmo. Também teria sido numa sexta-feira que Caim matou Abel e, obviamente, o grande evento mais simbólico relacionado a esse dia é a morte, a tortura, a crucificação de Jesus Cristo. Na última ceia, a última refeição de Jesus com os seus apóstolos, Jesus está com os 12 apóstolos, portanto totalizam 13 pessoas. E o 13º a chegar para essa reunião foi Judas, justamente o traidor. Essa condição da sexta-feira 13 ser azarada fica muito mais evidente, muito mais presente na cultura e no imaginário popular. Depois a franquia Sexta-feira 13 com os filmes do Jason, isso após os anos 1980. Dali para frente se cria um estereótipo, um rótulo que se mantém de maneira muito forte, muito viva até os dias de hoje. E pegando a história do Brasil, mais recentemente, inclusive, a imposição, o decreto do ato institucional número 5, mais repressivo de todos os atos criados durante a ditadura civil-militar, vai ser imposto justamente numa sexta-feira 13. Então temos aí algumas correlações interessantes que misturam história, crendices e muito, muito de religião e superstição. É isso. Valeu, professor. Fizemos uma viagem pela história aí, hein? Agora, quer melhor dia que uma sexta-feira 13 para lançar um livro de terror? Pois é hoje que o jornalista Alex Mendes, nosso colega aqui da TV Morena, apresenta aos apaixonados por essa literatura a sua mais nova narrativa, que mistura terror e romance. Foi ainda criança que o autor despertou para as emoções das histórias que assustam. Muitos pais contam histórias de contos de fadas para as crianças, né? O meu pai gostava de contar histórias de assombração. Era um tema que ele adorava e como ele trabalhava num banco o dia todo, só nos via à noite. E aí contava as histórias à noite. A gente ficava morrendo de medo, mas ao mesmo tempo aquilo nos atraía, porque você quer saber. E foi assim, de pai para filho, que o terror conquistou o Alex e o acompanhou em todas as fases da vida. Hoje, o jornalista e escritor usa das palavras para colocar no papel os próprios monstros. Hoje a gente recebe as coisas muito prontas, né? Então você vai ver filme, você vai ver série, né? Tudo isso está pronto. Alguém imaginou isso para você. O responsável pelos efeitos especiais, pela maquiagem, criou esses monstros da forma que eles imaginavam e te entregou. Quando você lê um livro, você imagina ele da forma que te dá mais medo, da forma que vai fazer com que você
tenha mais naturalidade de lidar com a situação. 2 anos depois do lançamento do primeiro livro, Cineville, O Terror Está em Cartaz, a nova obra, A Lei dos Mortos, conta a história de um casal que é brutalmente assassinado e encontra um dilema para seguir o caminho pós-morte. Uma história de amor e de vingança, recheada de terror. Apesar de não economizar nos sustos e do material ser de tirar o sono, o autor garante que o livro não é recomendado apenas para aquelas pessoas que já gostam de história de terror. Eu, como jornalista, eu escrevo há muito tempo, né? A gente vê cada situação que é muito nítido que o maior monstro que existe é o ser humano. Ele é capaz de atrocidades assim absurdas. Não precisa ter um espírito, não precisa ter um fantasma, um demônio para vir fazer algo com ele. Não, está na natureza do ser humano fazer isso. A data para o lançamento não foi escolhida por acaso. Hoje, sexta-feira 13. Para o jornalista, data muito marcante e propícia para libertar mais uns monstros. Leio histórias de terror, né? Não tem problema. É muito seguro ler livro de terror. E aí, o que você achou? 11 horas e 17 minutos, vamos seguir por aqui. Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os animaizinhos que estão perdidos aí pela cidade e que os tutores estão à procura deles, tá? Mas enquanto uns procuram seus animaizinhos de estimação, outros abandonam. Moradores do bairro Mata do Jacinto encontraram nesta manhã um cachorro amarrado às grades do centro comunitário do bairro. Ele foi abandonado durante a madrugada e estava muito assustado. A moradora Valdirene mandou um vídeo aqui pra gente. Roda o vídeo da Valdirene aí, por favor. Tem que mandar pelo e-mail. Gente, olha só, largaram esse cachorro aqui amarrado do lado de fora do centro comunitário da Mata do Jacinto. Tá sem água, sem comida. Eu tô com medo de chegar perto dele porque ele pode ser que ele morda, né? Mas a gente ligou. Pra onde que a gente ligou? Pra você ligou? Eu liguei pra polícia. Ligou pra polícia. E pro DECAT. E pro DECAT, mas só ninguém. Eles falando que tem que mandar por e-mail. Ninguém quis resolver o problema, não, até agora. Ele tava doentinho, ele tá assim, viu? Tá tremendo, tá podre de sarna. Tá com bichinho comendo ele aqui, ó. Tá tremendo, pobrezinho. E a coleira tá enforcando ele. Gente, que situação, hein? Flagrada pela nossa telespectadora. Ela disse pra gente que o animalzinho já comeu, já se alimentou, já bebeu a água também, mas o CCZ informou pra gente que só pode pegar animais que estejam oferecendo risco às pessoas. Aí o que eles aconselham? Se tem alguém ali próximo que possa fazer o acolhimento, que faça isso, porque aí vocês podem acionar o CCZ para que o CCZ faça uma análise aí na sua casa e possa levar o bichinho para o Centro de Controle de Zoonoses para que ele entre para a fila de adoção. O cachorrinho, gente, está lá no Centro Comunitário da Mata do Jacinto, que fica na rua Olímpio Klafke. Olímpio Klafke. E eu quero compartilhar o telefone do CCZ também, que eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp. É o 3313-5000 ou 3313-5001. A própria Cesal mandou essa nota retorno pra gente, falando que aconselha que alguém faça o acolhimento do cão, uma ONG ou alguém que esteja ali do lado, para que depois, assim, acione o CCZ por este telefone. Eles estão dizendo que o CCZ não possui um serviço de resgate de animais em situação de rua ou abandono. Esse recolhimento só pode ser feito depois deste chamado pela população. Vale ressaltar que casos de animais acolhidos por populares, aí o CCZ recolhe em casos onde a pessoa não tem condições de abrigá-lo. 3313-5000 ou 3313-5001. Agora vamos abrir o nosso espaço mais uma vez para a gente tentar encontrar bichinhos que estão desaparecidos e que fugiram de casa por algum motivo. Começando por esta cachorrinha que nós mostramos logo mais cedo. Ela atende pelo nome de Cristal, é uma filhotinha de pitbull e está desaparecida desde a última terça-feira. Sumiu na região do Jardim das Macaúbas, Jardim das Meninas. Se você está com ela, ligue para o Maurício, ele mandou um vídeo para a gente. Bom dia, pessoal. Na terça-feira, enquanto eu estava arrumando a casa e fazendo comida, minha cachorrinha da raça Pitbull, filhote, ela acabou escapando e a gente não conseguiu mais achar ela. Tá até hoje a gente procurando aí, conseguindo algumas pistas dela e até agora a gente não teve notícia. Tá bom? Se alguém souber e puder ajudar, tá aí meu número para contato. Qualquer coisa, só avisar.
Vamos manter a imagem da Cristal mais um pouquinho com o telefone de contato do Maurício Carrijo. A Cristal é uma filhotinha de pitbull e o telefone é o 99134 1238. Branquinha, pequenininha, tem umas manchinhas um pouco amareladas aí pela cabecinha, pelo corpo também. Olha só, encontrou a Cristal? Ligue para o Maurício 99134 1238. E tem uma gatinha que está perdida também. Chama-se Mel. Sumiu na região do bairro Aerorancho. Ela está, inclusive, fazendo tratamento para doença renal. Então, ela está precisando dos cuidados da Dalva, que é a tutora dela. A Dalva também fez como deve ser feito, gravou um vídeo aqui para o MS1 e fala com a gente agora. Oi, Dalva. Estou aqui para procurar a Mel, uma gata minha que desapareceu no dia 4, aqui na região do Aerorancho, Hortência 2. Ela está em tratamento grave, renal e hepático. Se alguém tiver alguma notícia dela, por favor, entre em contato comigo. Uma gracinha, a Mel também, né? Tá precisando tomar os medicamentos, então se você recolheu a Mel, está cuidando dela de uma forma provisória, ligue para a Dalva. O telefone é o 98475-3583. 98475-3583. A Dalva está esperando pela sua ligação. E aí tem muitas pessoas que entram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é esse que fica o tempo todo aqui na nossa tela, ó, o 998650101, para participar do quadro dos animaizinhos desaparecidos. Você já sabe como deve participar, né? Você tem que mandar foto do bichinho, vídeo do animalzinho se você tiver também, porque na televisão o vídeo sempre fica legal da gente divulgar, mas o dono, o tutor, precisa gravar um vídeo também para o jornal, dando todas as informações de como o animal desapareceu, da região onde ele foi visto pela última vez e o telefone de contato, tá bom? Só assim para participar do nosso quadro dos bichinhos desaparecidos. Antes de seguir para o intervalo, quero navegar aqui pelo nosso site, que inclusive traz vários destaques que você já viu aqui no MS1 de hoje, a eleição lá na cidade de Angélica, os eventos do fim de semana também, como você viu aí a questão do livro de terror que vai ser lançado hoje aqui em Campo Grande. Tem o endereço do local onde vai ser o lançamento, tá, gente? É só acessar aqui. E tem todos os outros eventos de hoje até domingo na nossa capital, na região do entorno central do nosso estado também. Então acesse g1.com.br/TV Morena, em destaque agora aí para vocês, ó, o Ação Cidadania, com o horário, com o endereço certinho. Aliás, o Ação Cidadania é assunto, claro, da nossa edição de hoje ainda, porque o local já começou a receber toda a estrutura e, obviamente, que nós passamos por lá mais cedo. Vamos para o nosso intervalo, faltando aí um minutinho, quero mostrar imagens ao vivo de Campo Grande. Tem informações sobre o tempo nesta sexta-feira também. Iniciando com imagens, tá? De Marcos Vinícius na sua tela, abrindo a janela do MS1. Temos aí 26 graus na capital neste momento, estamos na região central, Afonso Pena com a rua Paraíba. E o céu tá assim, ó, com bastante nuvens. Você já sabe que a chuva pode chegar e trazer uma mudança de tempo pra gente, né? Então fique com a gente aqui no MS1, que daqui a pouquinho nós vamos trazer informações sobre a mudança no tempo e o frio. Epa, acertando seu relógio com o nosso, são 11 horas e 27 minutos. Eu sei que tem muita gente chegando agora, inclusive a nossa audiência lá na região pantaneira. Passa a acompanhar a gente agora, aqui da capital para grande parte do estado. Quem já está com a gente desde 10h45, nosso carinho especial pela companhia. Seguimos até o meio-dia, hein? E veja, a defesa de William Abad, denunciado por envolvimento com um racha que matou uma jovem aqui em Campo Grande, vai pedir a prisão domiciliar dele. William foi levado ontem para o presídio de segurança máxima aqui de Campo Grande. Ele está na ala de saúde do local. Segundo a defesa, William está acamado e precisa da ajuda de outras pessoas para as necessidades básicas. William foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por conta daquele acidente que acabou na morte de uma jovem de 26 anos e que deixou outras 5 pessoas feridas. Ele também se feriu. O caso foi no dia 16 do mês passado. De acordo com o MPE, William assumiu o risco ao dirigir embriagado e disputar corrida com outro veículo.
Eu lembro que o motorista do segundo carro envolvido no racha, Oliver Richer Ferreira, também foi denunciado, mas pelos crimes de dirigir sem carteira nacional de habilitação e participar de corrida e omissão de socorro. Pegar a BR-262, em especial aqui, pertinho de Campo Grande, virou um desafio para os motoristas. Buracos no meio da rodovia obrigam a ter atenção mais do que reforçada. Mesmo assim, a estrada virou um caminho de prejuízo para muita gente. Alguns conseguem desviar, outros não. Nem sempre é possível ver onde estão os buracos no anel viário de Campo Grande. O problema é quando o motorista sai no prejuízo, como aconteceu com Nilson César. Ele trafegava pela BR-262 aqui em Campo Grande quando não percebeu um dos buracos. Ele teve prejuízo em 2 rodas. Nilson César saía de Campo Grande e tinha como destino a cidade de Selvíria. Ele rodaria 410 quilômetros para ter um lucro de R$ 1.200. Com o incidente, ele vai gastar, no melhor dos cenários, R$ 1.000. O transtorno praticamente inviabiliza o frete. Começando a garoa, e aí atrás uma carreta, a carreta ela meiou, né? O carro é mais estreito, não deu tempo de tirar. Ele já ficou no mesmo momento, esvaziou os 2 pneus. O primeiro deu para recuperar, eu vi esse aqui agora, estourou o freio e a situação da roda. Esse é apenas um dos casos que acompanhamos na BR-262, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Quem vê um motorista à beira da estrada sinalizando para que outros reduzam a velocidade, pode até pensar que ele teve um simples problema com o veículo, mas não. Ele foi mais uma vítima das condições ruins da rodovia. No ano passado, o advogado Marco Antônio Castelo passou por situação semelhante. Ele furou 2 pneus por causa de um buraco no anel viário. O pior, quando eles ajeitam, eles mandam emendar, fica o desnível na pista. Prejudica do mesmo jeito, que a gente sofre com suspensão, amortecedor, estoura tudo, né? A situação é precária, sem acostamento, buraco. E aí, às vezes, acontecer, dá um problema no caminhão, a gente não tem um lugar adequado para parar. Até maio deste ano, a PRF registrou 6 acidentes no trecho do anel viário. O número corresponde a mais de 1/3 do que foi registrado no ano passado. Houve ainda uma morte em 2022. Para minimizar os efeitos da má condição da rodovia federal, o motorista precisa ter mais cuidado na estrada. Se você cair no buraco, né, e aparentemente não aconteceu nenhum problema no seu veículo, é bom dar fazer uma pequena pausa ali no acostamento, olhar se não houve um dano, porque às vezes ele deixa, o pneu sofre ali tipo uma lesão que deixa uma pequena bolha ali, né? E aquilo já é uma condição ruim de segurança, né? Seria bom até parar no próximo local e trocar pelo step. Em nota, o DENIT informou que rompeu o contrato e abriu um processo contra a empresa que tinha vencido a licitação para cuidar da BR-262. O departamento disse ainda que uma nova empreiteira vai assumir os serviços aqui no anel viário de Campo Grande, mas não tem data para isso. Hoje a carreta do Hospital de Amor, que faz exames, está lá na PAI, aqui em Campo Grande. Diego Queiroz está por lá e vai dizer para a gente quais são os serviços oferecidos, até que horas. Será que a população que está acompanhando a gente consegue ir ainda hoje, Diego, ou precisa agendar para um próximo dia? Tá contigo ao vivo? Não, Bruna, não precisa agendar não, é só chegar aqui na PAI, já vou passar o endereço para todo mundo ficar por dentro do serviço aqui. As pessoas podem chegar, as mulheres podem chegar aqui para fazer esse exame e podem aproveitar mais ou menos esse horário, porque o movimento está muito tranquilo. Para você ter uma ideia, ficou cerca de meia hora sem nenhuma paciente aqui. E há pouco chegou uma paciente para ser atendida, ela já entrou na carreta, está esperando ali para passar pela mamografia. E esse serviço ele está sendo oferecido não só para funcionárias aqui da PAI, mas também para moradoras de toda Campo Grande, não só da Vila Progresso, não é porque está aqui na PAI que o serviço se limita só a essa região, não. Quem quiser pode buscar o atendimento. Só que para passar por esse serviço é preciso trazer cópias de alguns documentos. Eu separei aqui, ó, RG,
CPF, cartão do SUS e também comprovante de residência. Olha, é muito importante que as mulheres entre 40 e 49 anos façam esse exame, ele tem que ser feito anualmente. Já no caso das mulheres com entre 50 e 69 anos de idade, elas devem fazer pelo menos 2 vezes, pelo menos a cada 2 anos. E o Hospital de Amor aqui de Campo Grande, ele oferece a mamografia justamente para esse público que eu falei, para mulheres de 40 a 69 anos de idade. Se você quer buscar esse atendimento itinerante aqui na PAI, é só vir na PAI, que fica na rua Estevão Capriata, número 285, número 285, na Vila Progresso. Você tem até às 4h30, melhor dizendo, 4h30 da tarde, então, para buscar a mamografia feita aqui na PAI. A carreta do Hospital de Amor está esperando as mulheres para fazer esse procedimento, que é muito importante frisar, é gratuito. Bruna. Boa, Diego. Diego tá ali, ó, do lado de fora da carreta, porque lá dentro as mulheres já estão sendo atendidas. Um abraço especial para todas elas que sabem da importância de fazer esses exames preventivos. Valeu, Diego. O Hemosul, gente, está precisando de doações de sangue. O estoque de plaquetas está muito baixo por conta dos casos de dengue. Isso não é novidade. Já tem 2 semanas que nós estamos fazendo este apelo aos nossos telespectadores. Então, anote aí. Hoje o funcionamento é até às 5 horas da tarde. E amanhã o Hemosul vai abrir também, das 7 ao meio-dia. Nós do Hemosul estamos precisando muito da sua doação, principalmente por causa das plaquetas. As plaquetas só duram 5 dias e com o aumento dos casos da dengue, nós estamos com muitos pacientes nos hospitais com hemorragia, precisando das plaquetas. Todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas, as que estão mais embaixo são os O negativo, O positivo e A positivo, mas todos são bem-vindos para que a gente possa produzir plaquetas, salvar vidas, salvar esses pacientes. Gente, não deixe para depois. Nós estamos hoje, sexta-feira, o dia todo aqui e amanhã, no sábado, das 7 ao meio-dia. A gente aguarda vocês. Não precisa agendar, tá, gente? O Hemosul fica lá na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. Então, se programe também para um fim de semana, se você tiver com horário livre aí. Você que já é doador, mantenha a sua doação em dia, naquele período que é preconizado, inclusive, pelo Ministério da Saúde. E você que ainda não é doador, faça isso quanto antes. Tem pessoas no hospital esperando pelo seu sangue e tem gente esperando também pela plaqueta e lutando pela vida por conta da dengue. Lutando pela vida também está uma bebezinha recém-nascida, gente, que está internada há mais de 50 dias na UTI. E a mãe está pedindo ajuda. De acordo com a equipe médica, o bebê respira com a ajuda de aparelhos e está com anemia, necessitando de transfusão de sangue. Tem essa reportagem aqui no nosso site, no G1MS. Olha só, com um recém-nascido, aliás, internado há mais de 50 dias na UTI, mãe pede ajuda. Nós tivemos acesso a um vídeo desta mãe que está no hospital há tantos dias, sem poder trabalhar, sem poder ter contato com a família, só cuidando do Carlos Augusto, e esse é o nome do garotinho que está lutando pela vida, na verdade. Ela teve uma complicação na gravidez, a Gisele, e, portanto, agora se dedica exclusivamente à vida deste pequeno. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Ô, mamãezinha, ô, meu filho, mamãe tá aqui, meu bebezinho, ô, meu amorzinho, mamãe te ama muito, meu filho, ô, meu amor, vai ficar tudo bem, tá bom? Mamãe te ama muito, 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 mamãe tá aqui com você, tá bom? Olha o tamanho desse guerreiro, gente, que força Carlos Augusto já demonstra, né? Na nossa reportagem aqui no nosso site, no G1MS, nossa equipe conversou com a Gisele e ela disse assim: sempre trabalhei como manicure em um salão de beleza, agora estou sem renda nenhuma, passando necessidade. Qualquer ajuda será bem-vinda, aceito alimento, roupa para o filho, qualquer valor que possa ser doado. Se você tiver aí, ó, roupinha de bebê recém-nascido, se você tiver alimento, a maneira que for para você ajudá-la. Tem o contato da Gisele Veiga lá no nosso site, tá bom? Você pode entrar em contato com ela pelo telefone ou simplesmente fazer o Pix, se esse for o seu interesse. Acesse G1MS e tem aí esse gesto solidário.
Um levantamento da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul revelou uma situação alarmante e cruel. Furtos de alimentos registrados em um ano na capital. E sabe por quem? Desempregados ou pessoas em situação de rua. Não é por isso que o furto deixa de ser crime, tá? Mas é preciso dar luz às consequências da fome e buscar saídas. Veja a reportagem de Fabiano Arruda, Magno Lemes e o Anderson Merlotti, com produção de Luísa Braga. Lata de arroz nem sempre está cheia na casa da Ana Paula. Mãe de 4 filhos e cuidadora do pai, que tem esquizofrenia, a única renda dela é o Auxílio Brasil. São R$ 400 por mês. Quase todas as refeições dos filhos são feitas na escola. Eu tenho um café da manhã para poder dar para eles, entendeu? Eu não tenho. Não é todo dia que eu posso falar para você que eu tenho um pão, eu tenho um leite, eu tenho uma bolacha para poder dar. Então, não tenho. Então, lá eles comem um pão, lá eles comem um leite, lá eles tomam uma bolacha, entendeu? Então, lá eles têm. Entendeu? Lá eles têm uma alimentação diferenciada. Por mais que dentro de casa eu ensinei a comer de tudo, legumes, verduras, eles comem de um tudo, entendeu? Mas não é todo dia que você tem. A dona de casa é atendida por um instituto que faz doações para famílias em situação de vulnerabilidade. Ajuda fundamental para escapar de uma das piores situações que uma mãe pode enfrentar. Já cheguei de passar fome, sim. De não ter o que comer, de não ter um leite, de não ter uma bolacha, de não ter arroz. Peço a Deus que nunca mais. E nunca mais, porque não é fácil. Eu sei a luta que eu passei. Histórias como a da Ana Paula escancaram uma dura realidade no Brasil. Uma pesquisa recente mostrou que aproximadamente 116 milhões de pessoas convivem com a chamada insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. 43 milhões não contavam com alimentos em quantidade suficiente para atender às necessidades. E 19 milhões de brasileiros tiveram que enfrentar a fome. Em muitos casos, o desespero de não ter o que comer acaba virando um crime. Aqui na Defensoria Pública, em Campo Grande, de 580 casos de furtos atendidos no ano passado, 32 envolveram alimentos. Em 28 deles, as pessoas estavam desempregadas ou em situação de rua. Em 20 desses casos, a carne estava entre os produtos furtados. É o que explica o defensor, que coordena o núcleo responsável por esse levantamento. Quando a gente fala de furto de carne, poderia imaginar que a gente está falando de furto de picanha, de filé mignon, e de fato aconteceram casos assim. Mas muitas vezes a gente vê furto de coração de boi, de charque. Uma mulher de 30 anos de idade, era mamãe de uma criança de 5 meses, ainda em fase de amamentação. Ela não tinha antecedentes criminais, foi presa em 2021 após furtar 2 quilos de alcatra, um pacote de pescoço de frango, 1 quilo de mandioca, um coentro e 2 leites achocolatados. Em 27 dos 32 furtos que envolveram alimentos, a pessoa acabou solta na própria audiência de custódia. Nenhuma foi para a cadeia pelo crime. Isso por conta do princípio da insignificância. É quando se entende que a lei não pode ser aplicada para situações em que o resultado não é grave a ponto de justificar a punição. A gente está falando só dos casos que foram formalmente lavrados auto de prisão em flagrante. Então, o que chega para a gente é esse número, que é um número relevante, 1% desse universo, e que, na prática, como um termômetro da pobreza social que a gente está vivendo, talvez seja bem maior. É muito difícil a gente ouvir isso e não sentir uma profunda tristeza, né? Além desse levantamento da Defensoria, tem ainda o levantamento da Central Única das Favelas, que mostra que Campo Grande tem hoje 37 favelas. Nessas comunidades, só de crianças, são 8 mil. A maioria enfrentando pobreza e muitos na extrema pobreza. A situação da economia tem levado pessoas dos bairros para esses locais. Assunto que vai ser destacado amanhã no MS1 e que a Lorena Segala está preparando para a gente. Como é que tá por aí? Tá cada vez mais difícil colocar comida na mesa? Pandemia, desemprego, preço cada vez mais alto dos alimentos. Com isso, muitas famílias não conseguem manter as contas e aí vieram morar em favelas. Vamos mostrar essa realidade aqui em Campo Grande e também a dificuldade do dia a dia dessas pessoas. Amanhã, tá, gente? No MS1. E a gente precisa refletir sobre este cenário. Nós precisamos refletir sobre a vida que muitas pessoas levam.
e a possibilidade do que nós temos para fazer para mudar essa realidade e ajudar essas pessoas. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de algo que movimenta a economia da nossa região. A Expoagro deve movimentar cerca de 200 milhões de reais em negócios. Ana Paula Amaral está ao vivo conosco, lá de Dourados, uma festa que mexe com a economia da cidade e da região toda, né, Ana Paula? Bom dia para você. Mexe mesmo, viu, Bruna? Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Expoagro, ela movimenta não só o setor do agronegócio, que é um setor muito forte, que é o pilar da economia aqui da nossa região, mas também movimenta o comércio, a rede hoteleira, os restaurantes, bares e até o mercado da beleza. Então tem realmente uma expectativa muito grande da economia da cidade durante essa feira. A Expoagro, ela começou hoje aqui no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados, e ela segue até o dia 22 de maio. São 10 dias com muita programação. O nosso cinegrafista Aldemir Romero está mostrando para quem nos acompanha que são muitos estandes montados aqui no parque, são em torno de 100 estandes, e nestes locais as empresas apresentam para os produtores rurais o que há de mais tecnológico, de inovação e também produtos e serviços que podem melhorar a eficiência no campo. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Sindicato Rural de Dourados, que organiza a feira, e olha, a estimativa dele até aumentou, viu? A expectativa é movimentar R$500 bilhão, 500 mil reais de hoje até o dia 22 de maio aqui em Dourados. Além disso, tem também uma ampla programação técnica, tem palestras, dias de campo, tem os leilões e durante o dia a entrada é de graça, então muita gente vem para cá para acompanhar a programação, inclusive muitas famílias e escolas também vêm para ver tudo o que está acontecendo por aqui. Fica o convite para o pessoal da região vir até Dourados para acompanhar a Expoagro. Eu volto com você, Bruna. E vocês terão espaço para mostrar isso para todo o estado também, tá bom, Ana? Bom trabalho aí na região sul e até a próxima. 11 horas e 44 minutos, nosso reloginho já vai virar agora para 11h45. Depois do intervalo, eu falo sobre a chuva que está por chegar aqui na nossa região, tá? No nosso... De volta, 11h47, e nós estamos falando aqui sobre a previsão do frio para a semana que vem. Já tem pelo menos uns 2 dias que a meteorologia já começou a dar sinais aí do friozão. As mínimas poderão ser aí de 5 graus em Campo Grande e até de 2 em Dourados. Só que antes tem previsão de chuva, viu? Pelo menos aqui para a capital, e até previsão de temporal. A formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina, o Paraguai e Mato Grosso do Sul. Então, justamente para Mato Grosso do Sul, até o fim do dia a nebulosidade vai aumentar e tem previsão para as primeiras pancadas de chuva associadas a esta área de baixa pressão. Vai chover forte, o volume dessa chuva ele não vai ser tão elevado, mas vai ser uma chuva perigosa, porque como ela é proveniente de uma área de baixa pressão, então nuvens muito carregadas se formam e aí tem previsão para temporal, com ventania, descargas elétricas e eventualmente queda de granizo. Na terça, a mínima prevista é de 10 graus e a máxima, mesmo com a presença do sol, mal vai passar dos 20 graus. E a quarta-feira promete ser o dia mais frio por aí. As mínimas poderão ficar abaixo dos 5 graus na região de Campo Grande, tá? E mínimas em torno de 2 a 3 graus, tá? Região de Dourados, Amambai, tem uma expectativa aí de um frio um pouco mais intenso. Se prepare, hein? Se prepare. Tá chegando a hora, hein? Já começou a montagem da estrutura do Parque Jaques da Luz para mais uma edição do Ação Cidadania. Serão vários serviços de graça, serviços sociais, serviços de saúde. E uma iniciativa assim, gente, pede a colaboração de parceiros, não é? Essa colaboração é fundamental. Mais de 20 empresas e instituições vão participar do Ação Cidadania deste ano lá no Jaques da Luz. A força-tarefa para deixar tudo pronto para sábado começou logo cedo. A expectativa é que mais de 2.000 pessoas passem pelo Parque Jaques da Luz na Moreninha 3 durante o Ação Cidadania.
Depois de 4 anos, o projeto retoma com diversos serviços de graça, como emissão de documentos, atendimentos médicos, jurídicos e vagas de emprego. A população pode chegar um pouco mais cedo, né, para ir ficando na fila, caso queiram garantir os seus serviços logo de manhãzinha. Porque tem alguns que têm vagas limitadas. Sim, principalmente a emissão dos documentos, né, e os atendimentos médicos. O Ação Cidadania é um projeto da TV Morena realizado pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Já passou por 19 cidades do estado nas edições anteriores, de 2013 a 2018. Foram mais de 57 mil pessoas atendidas. São 27 empresas e instituições parceiras confirmadas nesta edição. Os serviços vão se concentrar todos aqui no ginásio do Parque Jacques da Luz. E lá no palco também tem várias atrações culturais previstas e sorteio de bicicletas. Depois de 2 anos sem atividades por causa da pandemia, o presidente da Associação de Moradores da Moreninha 3 diz que o evento será muito bem-vindo. A nossa comunidade, que agora ela é uma cidade dentro de outra cidade, né? Então a gente necessita muito do desenvolvimento da nossa comunidade para que os nossos moradores tenham uma oportunidade de emprego, de um trabalho social, de um atendimento social. O que os olhos veem, o coração sente? Esta pergunta é o nome do espetáculo que reúne no palco 5 atores cegos. Com audiodescrição, a pré-estreia da peça será hoje aqui na capital. E na plateia estará alguém muito importante. O tio do diretor que motivou toda a criação. Veja aí na reportagem. Nossa, que vento é esse? Parece que tá acabando o mundo, velho. Acabando o mundo eu não sei, mas tá vindo uma tempestade. Último ensaio antes da pré-estreia. A maioria aqui vai subir no palco pela primeira vez. Texto decorado e ansiedade a 1000. A Cristiane vai viver no palco um papel totalmente diferente do que da vida real, onde ela ajuda e incentiva as pessoas com deficiência visual. Estou muito tensa, é uma coisa inédita para mim. Eu estou me doando o máximo, é uma correria durante o dia no meu trabalho e daí à noite os ensaios, mas eu estou ansiosa para ver como vai ser. Já o Jefferson já passou por algumas situações parecidas com o personagem que interpreta. Eu me identifico bastante com o personagem, teve muitas coisas que o personagem passou, acho que cada um, quando a gente perde a visão, a gente acaba passando por essas situações. Na questão da dificuldade que ele está passando por um momento complicado, na questão de aceitação, né, reabilitação, né, que a gente vê isso bastante assim na peça. Eles dividem o palco com Luiz Alberto, Nivaldo Santos e Monique Lopes, todos deficientes visuais. A criação e direção do espetáculo é do Alexandre Mello, que, inspirado no tio, que é deficiente visual, não queria apenas uma peça acessível, e sim fazer um espetáculo que transportasse o público para o mundo de quem enxerga com a voz e o coração. Assim nasceu a ideia da oficina e de preparar e formar cegos para subirem aos palcos. Geralmente os projetos sempre colocam o deficiente visual no lugar da pessoa que enxerga. E eu pensei, por que não fazer o contrário? Colocar a pessoa que enxerga no lugar do deficiente visual. Ver como ele vai enxergar, ele vai sentir esse espetáculo no lugar de um deficiente visual. A ação terá o objetivo de transformar o olhar das pessoas em relação à deficiência visual, agregando novos conhecimentos e percepções sobre a inclusão dessas pessoas ao meio artístico. Para o seu Delci, que é a inspiração dessa obra, ter o deficiente visual ocupando o protagonismo é felicidade que não cabe no peito. Eu fiquei orgulhoso assim, né? A gente nunca imagina que a gente tem esse, como se diz, esse exemplo, né, a ser seguido, né? E é assim, com os olhos vendados, que o público vai assistir, sentir e vivenciar a história. Afinal, o que os olhos veem, o coração sente. Para com isso, Lucas! Para com isso! Eu não vou ler! Quem esse cara pensa que é? Das pessoas entenderem e perceber a necessidade da acessibilidade. Que a acessibilidade não é um privilégio, é uma questão que é obrigação, todo mundo tem direito. Bom demais, né? A pré-estreia será hoje às 7 da noite no Sesc Cultura em Campo Grande, que fica na Avenida Afonso Pena 2270. Entrada de graça.
Sua hora por aqui, vem pra cá. Ah, deixa eu chegar aqui, tranquilo, na boa. Não, ele tem um monte de tempo ainda, tá limpando óculos. Tô na boa, hein? Já te deram seu tempo. Quanto aí, deu? ó. Acabei nem ouvindo. Menos de 2 minutos. Ah, 2 para acabar? Então vamos fazer o seguinte, eu vou provar hoje no Globo Esporte, Bruna, primeiramente bom dia para quem tá do outro lado, que o mundo dá voltas. Mas eu faço questão, porque sexta-feira é o dia da nossa loucura, da gente se divertir um pouquinho, trazer alguns desafios. Por exemplo, teve tempos atrás, onde esse menino aí, o João Pedro Godoy, olha só, ele foi escalado para... Foi até no fim de semana do Dia do Trabalhador para ele entender como é o trabalho de montagem, né, do tatame, da estrutura de uma competição. Nós resgatamos essas imagens para provar que o mundo dá voltas. Bruna, sabe por quê? Sabe como ele abriu a reportagem naquela época? Até devia ter tirado esse trechinho. Ô, amigão da onça! Me colocou nessa fria aqui. Calma, João Pedro. Já eu vou mostrar para vocês que estão aí do outro lado para onde é que o João Pedro vai num novo desafio, com certeza muito bacana. Claro, também vou trazer as classificações dos times na Copa do Brasil, então estou esperando todo mundo com essa surpresa, com essa diversão e principalmente com muito futebol. Olha aí. Já arrisco um palpite mais ou menos para onde é que eu vou mandar? Já tô dando uma dica aí com as imagens, hein? Ó, é competição importante. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes então. Combinado, Bruna? Bem já, tá? É só o tempo de eu me despedir. Bom fim de semana para você. Tamo junto. Até segunda? Não, eu tô aqui amanhã. Vidão, hein? Tchau, gente. Aliás, até já quero deixar o convite aqui, tá? Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no MS1 ao vivo para todo o estado. Vamos encerrar o jornal com imagens de Campo Grande. A carreta do Hospital de Amor tá lá na PAI, em Rua Estevão Capriata, 289, na Vila Progresso. E seguirá por lá até 4h30 da tarde. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay. Tem mais conteúdo no G1 MS e nas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até amanhã.